Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero te mostrar o que poucas pessoas enxergaram sobre o resultado do Banco do Brasil e sobre o dividendo projetado. Na verdade, não é bem como dizem e poderá ter surpresas no resultado de 2024. E o que precisamos entender logo de cara? O Banco do Brasil reportou um lucro líquido ajustado em 2023 de 35,56 bilhões de reais. De fato, um recorde. Mas esse lucro não foi à toa. O banco tem participações em diversas outras instituições que reportam lucros, como por exemplo a BB Seguridade, que ele tem 67% de participação, até porque com esse programa de recompra de ações em aberto e do cancelamento, acabou elevando um pouco sua participação. Mas o que chama atenção é sua participação no Banco da Patagônia. Ele tem 80% da participação nesse banco, que é localizado na Argentina. E a moeda que é utilizada, claro, é o peso argentino. E o Banco da Patagônia representou um lucro líquido em 2023 de 4,1 bilhões de reais, sendo que em 2022 foi 1,5 bilhão. Então teve efeitos não recorrentes. Teve uma alta de 168%. Só no quarto trimestre de 2023 foi 2,3 bilhões e no terceiro trimestre 2,4 bilhões, sendo que lá no quarto trimestre de 2022 foi 1,1 bilhão. Então dobrou o seu lucro trimestral de acordo com efeitos não recorrentes. Sendo que o próprio Money Times postou uma matéria sobre a queda do Banco do Brasil, mesmo divulgando um resultado recorde, um lucro altíssimo, o maior da sua história, e também anunciando dividendos e um payout de 45%. Eles também destacaram que o resultado foi por causa do Banco da Patagônia, que aumentou a rentabilidade do Banco do Brasil, até porque esse resultado de 2,4 bilhões no quarto trimestre de 2023, que inflou a margem financeira do Banco do Brasil. Representou 24,5% do lucro líquido trimestral, sendo que o próprio Bank of America, no caso o BOFA, assim como o BBI, também reconheceu que teve uma distorção no desempenho por causa do Banco da Patagônia. Então, claro, eles ainda mantêm a recomendação de compra para as ações, mas descontando esse valuation que foi alterado pelo lucro não recorrente, sendo que o Banco da Patagônia teve uma taxa de crescimento ao ano de 32,5%, então um ROI altíssimo e um CAGR de lucros altíssimo, com uma taxa de desconto ao ano de 112%. O que seria essa taxa de desconto? Basicamente, a valorização do real e o custo do capital próprio referenciado, ou seja, com base em pesos argentinos. Então 112% de variação. No final foi uma bela tacada do Banco do Brasil e deu um bom retorno. Claro que pode não se repetir, então é melhor você ser mais pessimista e estipular um resultado, não contando com esses próximos eventos, para ter uma surpresa otimista no seu resultado pessimista. É melhor você ter uma surpresa boa do que uma notícia negativa e também um dividendo que pode frustrar as suas expectativas. Outro ponto também é a base de cálculo dos dividendos que poucas pessoas comentaram. Por exemplo, em 2022, o banco utilizou 29 bilhões 518 milhões para calcular seus dividendos e o payout de 40%, sendo que em 2022 o banco teve um lucro líquido de 31,9 bilhões. Então teve uma pequena distorção. Se você dividir a base de cálculo em 2022 pelo valor que realmente ele lucrou em 2022, chegaríamos em 92,4% do lucro reportado no site de RI. E se pegarmos também o de 2023 para tirarmos a média, a base de cálculo foi 32 bilhões 573 milhões. Já o seu lucro líquido, 35 bilhões e 562 milhões. Então daria 91,59%. Poderíamos arredondar para 92% a sua base de cálculo, tirando um pouquinho acima de 92 e um pouco menos de 91. Dito isso, qual seria a minha projeção de acordo com todos esses fatos apresentados? Claro que o Banco da Patagônia pode continuar indo muito bem, mas eu prefiro projetar um lucro mais pessimista e também com mais pé no chão, para ter uma surpresa positiva caso o dividendo for maior e o lucro do Banco do Brasil também for maior. Nesse caso, eu prefiro estar errado para receber um dividendo maior. Não tem problema nenhum você ter um resultado mais pessimista esperando que seja otimista. E se o Banco da Patagônia teve um lucro líquido de 4,11 bilhões em 2023 e o total do banco foi 35 bilhões 562 milhões, então o Banco da Patagônia impactou em 11,55% o lucro total do banco. Eu iria diminuir para pelo menos uns 8 a 9%. Assim, eu tenho uma margem de erro e também caso tenha uma queda nos seus lucros.
E o guidance divulgado para 2024 é entre 37 a 40 bilhões de reais de lucro líquido ajustado. Então, com base no meu lucro líquido de 38 bilhões, que é o projetado para 2024, e também diversos casos de análise da Genial Investimentos e muitas outras, também tem por volta desse lucro líquido projetado. Se eu diminuir 3%, esses 38 bilhões, que seria basicamente uma margem de segurança que eu espero na queda no lucro do Banco da Patagônia, que teve uma representação de 11,3% no ano passado, e esperamos uma representação em torno de 8% a este ano, chegaríamos em 36 bilhões 860 milhões. Como a base de cálculo está em torno de 92%, chegaríamos em 33 bilhões 911 milhões de dividendos para a base de cálculo. Agora, multiplicando pelo payout de 0,45, ou seja, 45%, chegaríamos em 15,26 bilhões distribuídos. E dividindo pelo total de ações, um dividendo de 5,32. Então, realmente, estipulando um lucro bem pessimista, tirando esses 3% de margem de segurança do Banco da Patagônia, que está com um lucro muito inflado, e também observando a base de cálculo, esperamos um dividendo menor. E olha como que realmente se concretizou em 2023 se pegarmos o passado. Em 2023, o banco pagou 4,54 de dividendos. Lembrando que o dividendo anunciado fica para o ano 2024 aqui no site do Investidor 10. Mas em compensação, o dividendo anunciado lá no dia 23/2, que foi pago no dia 3/3 de 2023, era com base no ano vigente de 2022, no lucro do quarto trimestre, mas entrou para o ano 2023. Então dá elas por elas. E se pegarmos 32 bilhões 573 milhões que teve como base de cálculo agora em 2023, multiplicando por 0,4, que era o payout referente a este ano, dividindo pelo total de ações, chegaríamos em exatos 4,54. Então realmente a conta é bem precisa. Claro que eu prefiro ter uma surpresa, estar errado e realmente o banco pagar um dividendo maior. Não seria nada mal eu errar essa previsão, mas, de acordo com esse cenário mais pé no chão, poderíamos esperar na verdade um dividendo menor. E por fim, se jogarmos 5,32 em dividendo projetado na planilha, e estipulando no mínimo 10% para poder comprar o Banco do Brasil, o preço teto ficaria em R$ 53,20. Se você estipulasse 9%, seu preço teto seria R$ 59,00, ainda teria margem de segurança. Levando em conta que como o banco custa hoje 57,57, ainda assim teríamos um yield de mais de 9% com esse dividendo mais pessimista e mais realista. Caso seja um dividendo maior e surpreenda o mercado, aí sim poderíamos passar de 10% de yield, como as casas de análise estão projetando. Mas ainda assim é um ótimo pagador de dividendos. Outro ponto também é que BB Seguridade acabou anunciando um dividendo menor. Muitas pessoas não entenderam, sendo que o lucro na verdade foi recorde. Isso se deve pelo payout e pelo impacto do programa de recompra de ações. O payout praticado nesse último dividendo foi de 58%. Já no dividendo do primeiro semestre, 86%. E por que se deve isso? Justamente pelas ações que foram compradas. Então foram compradas 19 milhões de ações, a um preço médio de R$ 31,40, o que acabou impactando no dividendo que foi pago, mas como vocês observaram, a própria posição do Banco do Brasil acabou subindo de uma maneira relevante e a sua também acabou subindo mesmo que você seja um sócio minoritário. Então, é um dividendo, entre aspas, invisível. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para diferenciar nos comentários, acesso àquela planilha de preço teto, também um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal.